entender um pouco mais a nível da abordagem desta consciência para com efeito nos nossos metabolismos, ou seja, das afinidades que temos para com esta consciência. É um assunto muito complexo e a experiência que nós temos hoje em dia acerca do Covid é que ele é algo totalmente desconhecido. A OMS vem gradativamente descobrindo algum tipo de mapeamento ou de entendimento deste vírus. Mas nós só teremos realmente a visibilidade dele a partir de 2021, lá para o final, e os cientistas estão trabalhando arduamente nisso. Então, vamos dar seguimento aqui, tá? Entrando ou saindo da frequência do Covid. O Covid, assim como outros vírus, ele possui um determinado tipo de vibração em hertz, tá? E como eu já disse anteriormente, no final eu vou trazer a referência do entendimento desta metodologia. É apenas para nós termos uma visibilidade maior de como interagimos com esta inteligência. Então, o Covid tem uma vibração de 5 Hz, morre acima de 25 Hz. Um cientista, um estudioso norte-americano, ele fez esses estudos e até um estudo baseado em comportamentos relativos a outros micro-organismos, tá? E é apenas uma adaptação ao Covid, a este irmão, vamos chamar assim, e ele está desempenhando as suas atividades. Para os seres humanos com vibração mais alta, o vírus é uma gripe simples. Então, nós vemos aí uma série de comportamentos, muitas vezes até dentro de uma mesma família, de um mesmo Covid. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo de conhecidos nossos. Então, o pai, vamos dizer assim, o avô da família, vamos pensar dessa maneira, ele teve sintomas fortes. Já o filho, ele teve uma fadiga muito intensa e uma prostração, e isso oscilava. Havia momentos que ele se sentia melhor, havia momentos onde ele se sentia pior, até que esses sintomas desapareceram. Já a esposa teve urticária. As crianças, que seriam os netos do patriarca da família, tiveram como que estivessem com gripe, como se estivessem gripados, tá? Então, nesse estudo, nós vamos tentar entender um pouco mais de como é esta abordagem a partir do vírus. Então, por exemplo, se nós tivermos vibrações baixas, ou seja, há uma tentativa de estabelecer uma leitura em hertz dos estados vibratórios das pessoas. Então, por exemplo, vibrações baixas, cansaço, medo, tensão nervosa, raiva, ódio, estresse, incertezas, enfim, traumas pelos quais estivermos passando. Então, a proposta desses cientistas é mapear e identificar que, quando estamos nessas situações, as nossas vibrações, as nossas frequências, elas ficam baixas. A pergunta é, será que se eu tiver com cansaço, estresse e medo, será que isso
baixa mais ainda, a minha frequência tem uma queda? Pode ser. É como se houvesse uma conjugação entre um ou mais estados, tá? Mas, evidentemente, esses estados levam-nos às frequências baixas, aos estados vibracionais baixos, em queda. E, consequentemente, nós temos uma má resposta do sistema imunológico, que isso aí vai influenciar diretamente nas nossas células. As células passam a ter um tipo de funcionamento relativamente aos estados pelos quais estamos atravessando. Isso é outro assunto mais complexo, estudar o efeito disso na célula. Mas existe. E é de fácil comprovação, porque aí, a partir de exames, constata-se a queda do sistema imunológico, e aí passamos a ter essa evidência que fica totalmente visível para todos. E é por isso que temos que vibrar alto e não olhar constantemente para notícias, por exemplo, para que não nos baixe a frequência. Então, por exemplo, ficar vivenciando a situação frequentemente é natural, porque nós queremos ter as notícias, né? Embora tenhamos várias notícias que não nos levam a local algum. E pessoas desqualificadas, despreparadas, abordam sobre de como isso funciona, de que estamos imunes a uma determinada situação, não estamos, fazendo assim é certo, fazendo de outra forma é errado. Isso só os cientistas da OMS que estão perseguindo isso e vão chegar a conclusões. Então, num determinado momento, nós temos que imaginar o seguinte: em qualquer lugar que estejamos, há Covid. Acho que temos que partir a partir desta premissa e daí nós trabalharmos. É como se estivéssemos numa guerra e fôssemos para o fronte, então em qualquer lugar podemos ter inimigos. Tá? Então a ideia é essa. Agora, é claro que toda a prevenção, e temos que seguir esta prevenção que está aí citada, está aí mencionada nas mídias, e realmente vai nos ajudar, o uso de máscaras e tudo mais. Mas, por exemplo, a questão da conscienciologia, do campo emocional e do campo mental, ficarmos ali vivenciando tudo o que está acontecendo, efetivamente nós estamos internalizando tudo isso, e isso, num determinado momento, não vai nos ajudar em nada. Então, devemos analisar até que grau de observação estaremos dedicando a alguma aparição televisiva, a algum noticiário, seja o que for. Então, aí, nesse sentido, nós temos que talvez estabelecer o caminho do meio, saber das notícias, termos as nossas prevenções, mas não ficarmos 24 horas por dia, 7 dias da semana, pensando no Covid. E, sendo assim, a frequência hoje da Terra, para vocês terem uma ideia, ela trabalha em 27,4 Hz, mas há lugares onde essa frequência é mais baixa. Então, por exemplo, hospitais. Hospitais são locais de frequência baixa, porque ali há muito sofrimento, há toda uma emanação relativamente à ambiência que está ali em curso no hospital, e nós vamos mais adiante ter uma certeza maior de tudo isso. Centros assistenciais, bares, prisões subterrâneas, etc, etc, etc. Não vamos ficar, não vou mais a lugar algum, vou ficar dentro de casa. Isso também não resolve a questão. O importante é termos a ideia de que, se estamos num local não apropriado, além da questão da contaminação, temos a questão também da frequência, que ali nesses locais são mais baixas. E é natural que já tivemos alguma oportunidade na vida de irmos a algum local e nos sentirmos melhor ou nos sentirmos pior. Então, isso não é nenhuma novidade para nós.
é onde a vibração pode cair para 20 Hz ou menos ainda. Então, de acordo com esses estudos, se nós estivermos num local assim, a frequência lá vai ser mais baixa. Agora, eu não vou entrar num bar, não vou entrar nesse ou naquele lugar, não faz sentido. Nós temos que apenas, a partir da informação, termos a visibilidade de onde estamos colocando os pés. Sendo assim, aplicando sempre aquela questão que Jesus sempre nos orientou, orar e vigiar. Agora, se eu entro no bar, por exemplo, vamos falar de bar, ou entro no hospital, ou entro num outro local, ou num velório, vamos dizer assim, e entro ali com raiva, com ódio, com insatisfação, com estresse, com medo, quer dizer, essa conjunção entre as frequências, eu não sei a que número nós vamos chegar, é um estudo muito complexo, mas com certeza nós teremos aí a união, a adição de uma situação que não estava favorável a uma outra situação desfavorável. Então, precisamos estar sempre com aquele estado interior, à medida do possível, elevado. Então, a autoestima elevada, os pensamentos elevados, e quebrando aqueles gatilhos que levam-nos a ciclicidades de pessimismo, insatisfação e sentimentos não indicados. Porque aqui, segundo esse estudo, a frequência em Hertz do ser vai trazer ao ser uma condição maior de defesa. E aquilo que não traz nenhuma novidade para nenhum de nós, porque Jesus que deixou toda aquela modelagem de ação, de atitude das humanidades por todos os tempos, já falava do orar e vigiar. Então, a dor, segundo os estudos, a dor ela vai estabelecer uma frequência de 1 a 2 Hz. O medo até 2 Hz, a irritação, olha só, a irritação, ela não é medo, ela não é ódio, ela não é a angústia, ela não é mágoa. A irritação não é um sentimento relativamente a uma questão, mas ela baixa o nosso estado vibratório. O ruído em excesso. Então, estamos num local, nós vamos para um local, uma discoteca. Então, aquele ruído, aquele barulho todo, ele vai criar um outro panorama interno dentro de nós. Agora, com isso eu estou dizendo, ninguém vai mais à discoteca. Ninguém vai mais... Enfim, não é o caso. Apenas são informações. E o orgulho, como a irritação, também baixa-nos a frequência em Hertz. A sensação de abandono não é... O abandonado não é aquele que está sozinho em algum lugar. Este não é abandonado. O abandonado é aquele que sente-se abandonado. Então, por exemplo, a necessidade de atenção, eu quero estar no local e quero ter a atenção das pessoas. Então, isto é uma sensação de abandono. Eu sinto-me abandonado, porque eu não estou tendo atenção das pessoas. Agora, eu preciso ter atenção. Então, eu fiz alguns testes no passado. Eu ia assim a festas e ficava observando a alegria das pessoas. Sentava na mesa, eu sou muito conversador, as pessoas aqui que me conhecem sabem que eu gosto de um bom diálogo, gosto de uma boa brincadeira, mas existiram momentos que eu sentava-me a uma mesa e observava um pouco a alegria das pessoas. Eu sorvia aquela alegria, eu participava daquela alegria, vivenciava aquela alegria, e aquela alegria me completava. Então, você querer muita atenção, baixa a frequência.
você querer muito, até de irmãos, muitas vezes, que não nem estão podendo dar atenção, não estão podendo doar, porque cada um, é como eu costumo dizer, cada um está carregando a sua cruz. Então, exigir de um irmão, muitas das vezes, é pedir algo que ele não tem para dar naquele momento. Então, tudo isso pode se enquadrar num quadro de abandono em meio a todos. E quanto mais precisarmos de atenção, maior será o nosso problema, porque não sabemos o dia de amanhã, né? Nós, aí visitando algumas pessoas em hospitais, vemos que a pessoa vai ter que ficar ali sozinha, vai ter que ficar em isolamento, e realmente é muito difícil passar por isso, mas qualquer um de nós está sujeito. A questão de nos sentirmos superiores. A superioridade, esse sintoma de superioridade. Eu sou superior a isso, eu estou além disso, eu me vejo acima disso, entendeu? Então, isso também, segundo os estudos, ele faz com que haja uma queda em Hertz. E, evidentemente, esta queda em Hertz, ela vai estar ligada, está associada a um sistema imunológico. Eu não sei aqui no planeta se da precisão desses possíveis aparelhos, dessas constatações, porque, como eu já falei para vocês inúmeras vezes já na nossa conversa aqui, isso é um trabalho de doutorado nos Estados Unidos, e, evidentemente, eu não posso dizer com precisão, porque eu não estava lá para ver, mas é um estudo. Agora, eu sei que em outras dimensões esses aparelhos existem e medem com muita facilidade os estados vibracionais das pessoas, dos seres. Tá? E aí nós vamos. Em vez disso, o que nós temos que praticar? O que sugere aí o trabalho, o entendimento deste trabalho? Sugere que a generosidade, 95 Hz. Tá? Generosidade é algo muito difícil. Então, eu costumo, quando eu penso em generosidade e caridade, você dar aquilo que não está precisando é generosidade? Não sei, talvez seja. Mas eu prefiro seguir a parábola lá de Jesus, que falava da doação da viúva pobre, que havia uma tradição em tempos remotos, onde o grande movimento convergia para os templos, Templo de Salomão, por exemplo, e ali existiam os ofertórios. E haviam pessoas que chegavam lá e doavam verdadeiras fortunas no Templo de Salomão. E há aquela máxima da doação da viúva pobre, que somente deu 2 denários. E Jesus imediatamente falou: em verdade vos digo, quem mais doou foi esta irmã, esta viúva. Os apóstolos ficaram em dúvida e em desacordo com o Mestre Jesus. Então Jesus explicou: os outros que estavam doando, eles estavam doando aquilo que eles não precisavam, aquilo que não fazia falta para eles. E ela doou tudo, o que tinha e o que não tinha. Praticamente ela se esvaziou. Então, em verdade, quem mais doou foi esta senhora. Então, generosidade, caridade, precisa ter um sentido de doar a partir do coração, e todo um modelo que eu não estou contestando nem questionando, nós estamos apenas conversando. Mas temos que ter atenção a isso. Eu sei que algumas instituições recebem aparelhos, recebem uma série de doações que não servem para nada. Então, antes de doar alguma coisa, temos que perguntar a nós mesmos: será que isso não seria para jogar fora?
ao invés de eu chegar, pegar isso aí e levar para algum lugar e ter a sensação de que realmente estou doando alguma coisa. Agradecimentos verdadeiros, 150 Hz. Eu não sei se vocês já repararam, os orientais, eles, em qualquer oportunidade, eles se curvam e agradecem muito. Muito obrigado, muito obrigado. Eu trabalhei com orientais, trabalhei com chinês, trabalhei com japonês. Então, o chinês, eu me lembro bem dele, ele chamava-se até Lee, Robert Lee. Tinha um Robert aí, mas é porque houve lá uma questão de família, americanos lá na China, e ele chamava-se Robert Lee. E ele, qualquer oportunidade, ele agradecia. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ele falava muito obrigado o dia inteiro. Eram 20, 30, muito obrigado. E ele fazia aquilo de coração. Eu sentia que ele realmente ficava agradecido por tudo. Então, os orientais, eu observando os orientais, nós vamos vendo-os se curvando muitas vezes, até em situações adversas. A compaixão, 150 Hz ou mais. Então, compaixão é exatamente a paixão, a compaixão, o sentido de analisarmos no irmão, com efeito de observar que é um irmão, observar as necessidades do irmão, e naquilo que pudermos ajudar o irmão, ou sermos neutros, porque às vezes, muitas das vezes, não conseguimos ajudar, mas não conseguir ajudar ainda é melhor do que atrapalhar. Então, amar a todos é uma tarefa muito difícil. Eu vejo muitos irmãos ensaiando isso, amor, 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 mas é muito difícil. Mas, pelo menos, se nós tivermos a neutralidade, já ajuda muito. Então, a questão do amor ao próximo, verdadeiro amor ao próximo e a todos os seres vivos, 150 Hz. Então, é difícil você amar a todos. Então, Jesus, que também deixou todas as orientações, eu, quando tenho dificuldade de entender alguma coisa, eu recorro aos evangelhos e encontro lá. Então, Jesus deu a segunda face, deu a outra face. Ele foi esbofeteado e conseguiu dar a outra face. Então, é muito difícil, porque nós outros, se recebêssemos uma bofetada, primeiro, nossos hertz iam lá embaixo. E jamais conseguiríamos ter esse translado sentimental, este reposicionamento, o que para ele não foi necessário, porque ele automaticamente ele estabeleceu a natureza própria dele, de um ser que era o ser de amor. Mas para nós é mais difícil. E aí, o amor incondicional e universal a partir dos 205 Hz. Então, vejam bem, o amor incondicional e universal é nós nos preocuparmos com a humanidade. Nós nos preocuparmos com o que está acontecendo lá na Rússia, o que está acontecendo na África. Eu costumo dizer que o que acontece na África não sai nem nos noticiários. Por quê? Porque não vende. Efetivamente não vende. Agora, o irmão que se preocupa com o amor universal, com o bem-estar de todos, aí nós teríamos o quê? A irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e andei estudando uns tempos atrás a irmã Dulce, e muito interessante era o seguinte, porque ela tinha um comprometimento pulmonar seríssimo, seríssimo. E ela militava na Bahia, e na Bahia nós sabemos que existe o lado mais alto, o lado mais baixo, e qualquer movimento ali, a partir de estar se caminhando
por ladeiras, né? Descer a ladeira é mais fácil, agora subir. E ela tinha esse comprometimento pulmonar seríssimo, mas ela ainda assim ela praticava a caridade, porque ela tinha um amor incondicional ao próximo que era algo acima de todas as percepções naturais de nós outros. E ela jamais, segundo esse estudo aqui, ela seria afetada pelo Covid, porque a frequência dela em Hertz é altíssima. É altíssima. Então, é difícil esse entendimento para nós outros. Então, o amor incondicional visa o amor de toda uma humanidade. E, efetivamente, a água, há uma indicação a partir do estudo, e até clinicamente também indica-se beber bastante água, porque se o vírus estiver na boca, você está bebendo água, vai para o estômago. E lá no estômago nada resiste aos ácidos. Mas a água, independentemente disso, a água ela é um diluente universal. E eu até costumo conversar com algumas pessoas em situações difíceis. Eu digo o seguinte: para tudo, vai lá, bebe um copo d'água, volta, porque tudo melhora. Eu faço muito isso. Às vezes, quando as situações estão mais difíceis para mim, então é o momento onde eu bebo mais água. É um vício que eu adquiri, consciente ou inconsciente, e essa ingestão de água me traz uma condição melhor. Eu me sinto melhor com a água. Então, é indicado que a água também seja usada em abundância. E a vibração da oração. A vibração da oração vai de 120 Hz até 350 Hz. Então, vibremos alto. Então, é a questão de estarmos orando, e a oração é uma meditação. É a hora da ação, como um irmão nosso fala, a hora da ação. E a ação, que a ação é para cima. O estado vibratório, a partir da nossa oração, ele sobe, ele cresce e vai para as dimensões superiores. As nossas dimensões é um outro assunto muito também bem complexo, que teremos que estar conversando isso numa outra oportunidade. Mas temos a ideia de que nós temos um corpo físico, temos um corpo bioenergético, temos um corpo, uma dimensão emocional e uma dimensão mental, que, embora conjugadas, trabalham independentemente, visando um único objetivo. Então, por exemplo, o tempo do corpo físico é um. Já o tempo do corpo emocional, por estar em outra dimensão, é outra. Aí nós entramos naquele tempo relativo. 1 minuto, vamos dizer assim, 1 minuto saboreando uma iguaria é 1 minuto. Já 1 minuto lá no corredor da morte é um outro tipo de minuto, quase que uma eternidade. Então, na dimensão emocional, o tempo é relativo. Aí teremos que recorrer a Einstein, que entende muito bem dessa matéria. E mental, o pensamento viaja a partir da velocidade da luz ou mais. Então, a velocidade da luz, em poucos minutos, você consegue dar voltas ao redor do planeta. Então, nós temos essa dicotomia de dimensões, mas, na verdade, somos um só. E a proposta de muitos é que sejamos um ser integral, mas temos que estar atentos a tudo isso. E quando temos isto organizado, tudo bem, tudo funciona muito bem. Agora, quando temos tudo isso desorganizado, é um problema sério. Então, a fonte, aí chegamos à fonte de tudo isso. Então, é o senhor David Hawkins. O senhor David Hawkins é um estudioso, é um PhD, ele fez um trabalho de doutorado
e o objetivo dele foi estar estudando esse assunto e não visando somente o Covid. Esse assunto, ele independe deste vírus, independe das bactérias, independe dos contextos com os quais nós interagimos. E para mim, esse estudo foi muito interessante porque encaixou-se em outras teorias que eu costumo estar acompanhando, e para mim faz todo sentido. A questão dos números, eu fiquei assim em dúvida, ou melhor, algo pessoal, tá? Porque não temos que estar questionando as informações, temos que estar analisando. As informações chegam, nós vamos dar as tratativas e vamos verificar daquilo que podemos aproveitar. Então, será que é 2 Hz, 3 Hz, 1 Hz? Isso, para mim, não faz muita diferença. Eu não sei se esses números que eu estaria passando, que estão nos livros dele, estariam precisamente corretos. Mas não faz muita diferença. Por quê? Porque eu sei que o ódio vai me colocar em frequência em Hertz a nível baixo, baixíssimo. E eu sei que, por exemplo, se eu conseguir o amor, eu vou estar numa frequência altíssima, não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Agora, se são 120, se são 350, não vamos nos preocupar com isso. Apenas, qual é o sentido dessa conversa, desse alerta? É que temos que estar orando e vigiando. E temos aí mais 3 semestres, mais ou menos, convivendo com este irmão. Eu chamo de irmão. E eu o apelido até de camaleão, porque ele é um camaleão. Ele é incrível. Ele é incrível na maneira como ele se comporta. Tá? Então, recentemente, eu tive notícias aí da OMS. Então, lá, a OMS acredita que não vamos precisar levar 2 anos, porque a tecnologia vai nos ajudar. Então, há uma possibilidade de anteciparmos um pouco mais. Mas esse antecipar um pouco mais não deve ser mais que 10%, 20%, 30%. Não é nem 50%, com certeza. Então, nós teremos que estar convivendo com isso até lá. Então, lavar as mãos, estar com a máscara, correto, ok, eu faço isso. Eu uso até 2 máscaras. Mas não é o suficiente. O suficiente é estarmos no estado vibratório favorável e, a partir desse estudo, nós vamos ter a ciência do número de Hertz e, a partir da medicina, nós vamos ter a constatação do sistema imunológico, que vai funcionar melhor ou pior, relativamente aos nossos estados. Por exemplo, o corpo bioenergético, que é um corpo mantenedor de todo arcabouço bioenergético do físico, ele trabalha sempre ou indefinidamente, permanentemente, na captação das energias cósmicas. E lá o teosofista vai chamar esta captação de prana, a partir dos chakras e a partir dos nadis vai haver essa circulação dessas energias, vão para os plexos e vão para os órgãos. Se eu estou numa frequência baixa, relativamente a algum estado vibracional meu, eu estou comprometendo todo esse sistema. Eu estou comprometendo toda essa máquina que precisa funcionar alinhada com as necessidades do metabolismo. Eu tenho milhares, milhões de células. Eu tenho milhares, milhões de neurônios. São 000 números grandes. E tudo isso está em funcionamento. Então, o estado no qual eu me apresento nesse momento vai definir como eu vou estar já adiante. Então, um estado imunológico em baixa, eu estou sujeito a um resfriado, a uma gripe, isso todos nós já sabemos.
E agora o problema seria a questão de nós estarmos diante aí desta consciência que é muito voraz, é muito agressiva e é muito devastadora. Então, como vamos vibrar alto? Como vamos nos ajudar? Porque não é só amar, pensa-se logo em amar por conta das religiões. Mas amar, ótimo, por conta das religiões, concordo em número, gênero e grau. Mas sorrir mais, abençoar, brincar, pintar, cantar, assoviar, bailar, aproveitar a vida, meditar, a yoga, o tai chi, caminhar ao sol, quebrar a rotina. Quebrar a rotina. Eu, no trabalho, eu não abro mão na hora de almoço, faço uma caminhada, quebro aquela rotina, almoço sozinho, porque normalmente vai se almoçar com alguém. Não adianta nós não estarmos olhando para a reportagem aí do canal, né? Não vamos nem citar o canal, né? Sabemos bem quais são as estações melhores e as piores, mas o objetivo aqui não é esse. Então não adianta nada eu não estar olhando para a reportagem, vendo aqueles números todos, tantos morreram, tantos, enfim, e sentar com um amigo e estar ali conversando sobre as mazelas do trabalho, isso e aquilo, remuneração, e o chefe, e o colega, e aquele que entrou, aquele que saiu. Então, aproveitar bem o alimento. E os hebreus, eles são impecáveis nesse assunto. Eu trabalhei com uma pessoa, um rabino, ele era o segundo aí da sinagoga da Tijuca, e ele não almoçava com ninguém. Ele almoçava sozinho, entendeu? Então, não, almoço, falava assim, demonstra, almoço é sagrado, é sagrado. Não compartilhamos o almoço, a menos que estejamos entre nós e nos mesmos propósitos. Não compartilhamos a refeição com ninguém, é sagrado, essa parte é sagrada. E vemos isso porque Jesus tomou a sua grande decisão num banquete que antecipava o Domingo de Ramos, a ida de Jesus para Jerusalém. Ali ele tomou todas as decisões precisas, necessárias. Então, da importância do banquete, da alimentação. Então, nos alimentarmos com alimentos que a terra nos dá, sementes, grãos, cereais, legumes, frutas e legumes, enfim. E nas religiões africanas, nas doutrinas africanas, então há propostas de curas, por exemplo, através da ingestão de determinados alimentos. Então, por exemplo, eu lá andei estudando essa questão aí de alimentos, e eles prezam muito as raízes. As raízes para eles têm um significado imenso, e em destaque o aipim. Então eles alegam o seguinte, o aipim é uma raiz poderosíssima que rasga a terra, né? A raiz, o aipim, ele consegue penetrar na terra, e quando sacamos ali o aipim, às vezes vemos o aipim de meio metro, e então é um alimento poderosíssimo, como é o inhame e uma série de outros alimentos. As raízes, para os africanos, são muito importantes, e elas trazem uma qualidade de vida melhor, é a proposta de um metabolismo melhor, e aquele ideário, né? Porque o aipim ele consegue se enraizar na terra, se fortifica a partir da terra, e basta olhar a casca, né? A casca, você já tem a ideia de que está olhando praticamente para a terra, e tira a casca para você ver.
é algo forte, é algo que tem uma estrutura que você percebe de uma consistência, e existem outros alimentos aí tão nobres aí, o ovo também tem um significado muito grande. Eu não quero me estender muito nesse assunto, senão acabamos nos desviando, né? Mas o ovo, é a criação. Tudo vem a partir do ovo, da estrutura do ovo, o próprio universo. Quando se estuda cosmogênese, nós vamos ter o quê? Vamos ter lá um sentido de um círculo e um ponto e por aí adiante. Mas aí já é outro assunto, eu não quero me estender nisso.